fazer a promessa. E essa história toda assim de perder a fé, da fama, como é que veio a promessa na sua cabeça? Eu acho que a gente é muito influenciado pelo Felizes para Sempre, que a gente sempre viu nas histórias infantis, nos contos infantis, né? E o mundo real não é perfeito. Então, assim, eu leio desde os 9 anos, hoje eu estou com 40, né? Embora tem gente que fala que eu tenho menos e tem gente que fala que eu tenho mais. Mas hoje eu estou com 40. Então, são 30 anos lendo e vendo muito aquela coisa do namorado perfeito, da menina perfeita e tal. Eu falei, cara, cadê os problemas reais que às vezes... claro que tem livro que tem, mas assim, às vezes parece que ele é colocado de segundo plano. Né? As pessoas, não, mas eu preciso passar uma mensagem positiva pro pessoal e tal. Claro, você precisa passar. Só que, e as pessoas que estão com problemas reais? Será que eu não poderia escrever um livro que ajudasse as pessoas, mesmo com uma ficção, com romance, a refletir sobre os problemas reais que elas passam? Então, eu falei, vamos começar por aí. Eu vim com uma ideia, com 5 personagens, que na verdade, assim, eles têm os seus objetivos de vida, já têm os seus trabalhos, sua profissão, seu ramo, sua carreira, mas ao mesmo tempo, eles precisam de um propósito, descobrir um propósito maior, por que eles fazem o que estão fazendo. Por que eles estão ali? Eles não sabem muito bem isso. Ou então o sonho que eles têm de alcançar, eles têm um objetivo em mente no coração, alcançar esse sonho para... eu quero... A Sofia, por exemplo, eu quero entrar para a Marinha do Brasil, porque aí eu quero me tornar uma oficial da Marinha Brasileira. Tá, mas é só isso? Tem algo mais? Você pode contribuir para o mundo através do que você vai fazer? Então, assim, eu estudei pedagogia, comecei, não concluí o curso de pedagogia, minha faculdade de pedagogia. Mas uma coisa que me mexia muito comigo era aquela coisa, por que eu estou aqui? Qual é a contribuição que eu posso dar para o mundo? Eu estou aqui à toa, só para viver? Eu preciso acrescentar algo na vida de alguém. Eu preciso descobrir qual é o propósito que eu estou aqui. Então, esses personagens, eles começam, através dos conflitos que eles têm, a entender os propósitos, os porquês, né, de eles estarem fazendo o que eles estão fazendo. E só que eles não descobrem isso de cara. Todos eles serão 5 livros, tá? É uma série, estão com 2 publicados e o terceiro já escrito, mas serão 5 no total. Então cada um deles vai descobrir que esse sonho ou a carreira que eles estão vivendo, existe um propósito maior para eles cumprirem. E aí a Poli, na verdade seria um livro só. Aí a minha madrinha literária, a Alicia Barros, né? A gente conversando, o selo do Oásis da Literatura é dela também. A gente conversando, ela falou assim, os seus personagens são muito ricos. Por que você não trabalha um em cada livro? Aí eu falei, primeiro que eu nunca escrevi nada. Né? A promessa é a primeira coisa que eu escrevi na vida. Assim, não escrevi fanfic ou Wattpad, nada disso. Eu falei, eu fui direto pro romance. Eu tenho um livro, na verdade não publiquei ainda, de autoajuda. Penso ainda em publicar. Na verdade, assim, publicado, a promessa é o primeiro, mas eu já tinha escrito autoajuda, está guardado em casa, esperando o momento certo de ser publicado. E aí a Alicia falou, pega esses personagens e distribui 5 livros. Eu falei, vou tentar, mas assim, eu pensei só em um, porque eu não tenho prática de escrita e tal. E aí comecei e eu falei, vamos embora. Só que é uma coisa até interessante que o Marcelo falou nos livros dele. Ele tem a turma, né? A turma do Pirata. Como é que é? Página Pirata. Página Pirata, é isso. E ele eu vi ali que os personagens dele, até na capa, ele enfatiza em um e no outro livro ele enfatiza o outro. É mais ou menos a minha proposta também. Então assim, eu tenho esses 5 protagonistas, que é a Poli, o Max, o terceiro é a Sofia, o quarto é o Luiz e o 5º livro vai ser a Mônica. Só que cada um desses livros, embora tenha eles como protagonista, eles sempre voltam, eles não são uma turminha, mas a história deles se entrelaça de tal forma no primeiro livro, que vou conseguir manter eles em toda a série. Então eles sempre vão se encontrar de alguma forma na série até o final dos 5 livros. E aí começou a nascer, só que eu dou uma pincelada em todos eles já no primeiro livro, que é a Promessa, e depois eu vou contando a história de cada um deles nos próximos livros, né? Então, para quem não conhece, o primeiro livro A Promessa é a Poli, que é a protagonista. Ela sofre uma tragédia na família na adolescência e ela culpa o pai por essa tragédia, cria um ódio mortal pelo pai, principalmente depois que ele vai embora de casa. E fica 8 anos sem ter notícia. A partir disso, ela fica acabada, aquela parte da adolescência que ela cresce sem o pai,
influencia diretamente na vida dela. Tem gente até que comenta na resenha que acha a Polly imatura, e não é generalizando, mas tem gente que não capta a situação. Ela é uma adolescente que cresceu sem o pai, e aquela mãe que praticamente mima ela. Você vai esperar o quê de uma menina com 22 anos? Algumas não agem assim, mas outras acabam se tornando imaturas porque só tem aquela mãe que sempre diz sim, e o pai está longe para aquela coisa mais de repreender, de dizer não. Então ela cresceu um pouco com essa imaturidade, mas está com 22 anos. Só que, um pouquinho antes disso, ela é descoberta no reality show musical. O empresário Franco descobre ela nesse reality e fecha uma parceria com ela. Ela estoura no Brasil com a música Promessa. E aí a vida dela vira assim de uma forma, porque de tanto sofrimento na adolescência sem o pai e uma tragédia que aconteceu na família, que tem relação com o irmão. Aí o que acontece? Ela tem uma virada. E começa a estourar, começa a crescer, só que você falou, fama, dinheiro, sucesso, mas tem um vazio no coração. É aquela coisa, cara, parece que eu tenho tudo isso, mas eu não sou satisfeito, eu não tenho satisfação. E aí esse problema do pai e outras coisas que vão acontecendo, tem um namorado que ama, né, muito, que é o fofo do Renan, que todo mundo fala dele, né? Só que entra o Max, lá do segundo livro, na história, ela conhece esse rapaz, e por ela ter tido uma adolescência, a Polly, por exemplo, ela transferia o amor que ela não recebeu do pai na adolescência, ela transferia isso para os rapazes. E ela começou a buscar o amor nos rapazes que ela não teve do pai. Então, por isso, os namoros dela nunca foram duradouros, foram sempre curtinhos. Durava alguns meses, um ano, e ela já não conseguia, enjoava daquele cara, partia para outro. E o cara que está mais tempo com ela é o Renan, com 2 anos de namoro. 2 anos, né? Conseguiu um feito, 2 anos de namoro. E o que acontece? Agora aparece o Max, ela fica balançada. Será que vai começar aquilo tudo de novo? Eu começar a enjoar do cara, ficar querendo partir para outra? E surge o Max, um jogador bem sucedido, joga na Europa, no Chelsea, na Inglaterra. Ele tem casos aqui no Brasil e tal. E ela fica balançada. E ao mesmo tempo tem essa promessa. Além da música, que inclusive eu até esqueci de falar, né? A música, a promessa que estourou, ela tá aqui nesse CD, né? Aí você fala de quem que é? É minha mesmo, minha autoria. Então eu gravei, quer dizer, eu não canto, pelo amor de Deus. se eu cantar, você vai sair correndo. Contratei uma menina com uma voz linda e eu passei pro produtor a música como eu queria, né? A letra e tal. A menina cantou lá, a gente gravou no estúdio, tá gravadinha ali, tá registrado na Biblioteca Nacional. Todo mundo que ouve gosta. E essa música, ela fala, se você ouvir a música antes de ler o livro, você vai ter uma ideia do que aquela música está dizendo. Quando você termina de ler o livro, a perspectiva já é outra. Você já muda o teu foco ao você ler a música. Ou seja, ela pode indicar tanto um caminho quanto o outro, dependendo do que, se você lê o livro ou não lê o livro. É muito interessante esse duplo sentido que tem a música. E aí fica essa questão, ela também fez uma promessa na adolescência que não cumpriu. E muito menos agora, com esse sucesso que ela tem, ela esqueceu disso. Mas tem a mãe que fica acusando ela de que ela tem que cumprir essa promessa e tal. E vai se desenvolvendo toda a história, e o vazio continuando, ela tenta descobrir o que é isso e tal. Até que... e o pano de fundo é a preparação para gravar o seu primeiro DVD. Então ela está num ritmo louco, gravando, ensaiando, preparando negócio de dança, porque ela também faz performance no palco e tal. E quando ela grava o CD, já tem uma outra motivação, né? Já não era mais aquela que ela tinha no início. Então, assim, é uma história complexa. Não é... Por quê? Porque, como o Marcelo falou também dessa questão do livro dele, eu trago mensagens, eu gosto de contribuir com alguma coisa, com conteúdo para a pessoa refletir. Então, no livro ele tem bullying, né, que no caso é a Sofia, a série, na verdade, vamos falar da série. A série vai trabalhar bullying, a série vai trabalhar culpa, medos de coisas novas. A série vai trabalhar luto também, vai trabalhar a questão, por exemplo, de vício em trabalho, que é no caso do Luiz, que é o 4º livro, né, o personagem, ele é um publicitário. Além do Max, que é o jogador de futebol, né, tem o Luiz, que é um publicitário viciado em trabalho, tem a Sofia, que sonha ingressar na Marinha do Brasil e se tornar oficial da Marinha,
e ela sofre bullying no curso onde ela estuda. Tem a Mônica, que ela é decepcionada com relacionamentos. E aí ela se afasta assim, em relacionamento amoroso e tanto de amizade também. E aí ela vai tentar superar isso, as pessoas ficam condenando ela, acho que ela tem que superar, fora que a Mônica também é negra, e a menina falou aqui da questão do racismo, eu trabalho racismo na série. Então esses elementos de reflexão, eles estão em toda a série. Eu trago sempre a questão de alguma coisa que a pessoa possa se identificar, e que são problemas reais, que a pessoa aqui, pessoas aqui passam algum desses problemas que estão no livro, e ficam, como eu posso, de repente, me inspirar no personagem? Ou será que aquele personagem tem uma característica que ele agiu que eu possa me inspirar nele para sair dessa situação difícil? E então, os meus livros eles passam mensagem, eu me preocupo com relação a isso também, de transmitir, né, algum conteúdo que possa ajudar a pessoa. Então, você falou da capa, né? Também todo mundo fala dessa capa, né? O pessoal está vendo aí da Poli. Tá aí, né? E assim, as minhas capas, a ideia foi minha de eu quero personagens de corpo inteiro de costas. E aí, por que essa coisa de costas? Todos os livros da série serão assim, porque eu não quero que a pessoa veja uma face. Eu quero que ela entenda, que ela possa se colocar no lugar daquele personagem. Então, de repente, a Poli de costas, qual seria o rosto dessa pessoa? Poderia ser o meu, dependendo do problema que eu estou passando, parecido com o dela. Então tem um porquê desse personagem estarem de costas. Então, se você não viu o rosto deles, poderia ser qualquer pessoa que está aqui no nosso meio, entendeu? Então, assim, o terceiro livro já está escrito, só que é aquela coisa, né? Apesar do selo, e assim, tem gente que... Outra coisa que é importante também, que eu acho interessante falar. Se tem um autor que eu me identifico muito aqui no Brasil, é o Maurício Gomide. E os livros do Maurício Gomide, eles são aqueles que tocam o coração. Então, assim, eu não conhecia, né? Quando eu lancei o livro, eu não tinha muito contato com o Maurício Gomide. Agora a gente já está se falando até mais. E é assim, inclusive em São Gonçalo eu tive um evento que a gente falou sobre fortes emoções. Ele participou da mesa Fortes Emoções, ele estava lá junto. As mulheres, principalmente, elas são muito tocadas com acontecimentos, situações que acontece no livro, e muitas delas choram, assim como também no segundo livro. Teve gente que me mandou mensagem, né, uma blogueira mandou mensagem dizendo: estou chorando horrores aqui. Eu falei: por quê? Não, porque tem uma situação no livro que é a minha vida, você falou de coisas que eu estou passando. Então, assim, é um livro que tem todo tipo de faixa etária, vai aí da Sofia, 17 anos, até o avô dela, que tem 92. E esse cara, ele é importantíssimo no segundo livro e no terceiro, que é o livro dela, da Sofia. Então, assim, embora tenha 92 anos, ele é um cara, um herói de guerra, né, da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, tem várias histórias que as pessoas podem se identificar. Tem a mãe, você falou também da Ângela, né? Que ela é muito assim, tem gente que fala: pô, o personagem desse livro é a Ângela. Não, aí tem gente que não, o personagem que mais me tocou foi o Sidney, o pai da Poli. O cara é alcoólatra, só que ele sente uma culpa que, para onde ele vai, ele carrega aquilo. Como se livrar de uma culpa mudando de lugar, mudando de país? Não existe isso. Onde você vai, a culpa está junto. Então aquilo fica no coração do cara, e você sabe, no final tem todo um desenrolar, uma reviravolta. Assim, eu não gostei da irmã dele. Achei. Vai ter a vida dela, mulher chata. Mas ela que acolheu ele nos Estados Unidos. Acolheu porque ela tá sozinha, safada.